Bom, pessoal, hoje é a nossa primeira aula. Eu vou, então, compartilhar a tela para a nossa apresentação. Todos enxergam. Aí eu peço que pelo menos, abra o microfone e fale se está enxergando a tela direitinho. Sim. Tá, né? Então, bom dia. Essa é a nossa primeira aula a respeito de software livre. Durante todo esse ano, né, a gente, principalmente nesse primeiro semestre, a gente vai falar a respeito da filosofia do movimento do software livre, vai falar um pouquinho também a respeito das licenças e principalmente dos tipos de licenciamento, né, e principalmente a respeito da utilização de softwares livres. Quais são os softwares livres mais utilizados, por qual a importância deles, né, e no contexto social completo de vocês como profissionais, como é que vocês vão interagir e utilizar o software livre. Então, nós vamos discutir tudo isso durante nosso módulo. E aí hoje a gente já começa numa discussão para ir ampliando ela a cada módulo. Então, hoje a gente vai fazer ela para a gente iniciar, né, para a gente começar, e a partir daí, de cada sexta-feira, a gente vai, então, ampliando o nosso horizonte em relação a esse conhecimento. Bom, eu sou o professor Renato Almeida de Oliveira. Eu sou professor, normalmente, de disciplinas como software livre, como manutenção de computadores também, junto com o professor Itinan. Também, no caso do EJA, dou algumas matérias de programação e também matérias de virtualização, junto ali com o professor Ricardo, que dá a matéria de redes, né? Então, sempre nossas disciplinas, elas vão conversar muito. Elas vão se completar bastante. Eu sou graduado em sistemas de informação aqui em Rondônia pela a antiga UBRA, né? Sou também mestre em administração pela UNIR, pela nossa Universidade Federal de Rondônia, e tenho outras duas especializações, uma em governança de TI e outra em gerenciamento de projetos, todas pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. Hoje, na nossa primeira unidade 1, nós vamos ver isso aqui, pessoal. Nós vamos ver os principais definições e fundamentos do software livre, o contexto social em que ele ocorreu, né, em que ele ocorre até hoje, na verdade, e um pouquinho, né, bem rapidinho, sobre um pouco desse histórico, de como surgiu. Eu vou ficar alternando a tela um pouquinho, porque eu vou ficar aprovando, tá, o pessoal que está entrando na reunião. Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é a ementa da nossa disciplina. Então, o que é que a ementa diz? Que a gente deve ter, né, para ter sucesso em nossa disciplina, a gente deve ter, então, uma visão geral do que é Linux, das suas distribuições, alguns comandos básicos e instalação do Linux e dos programas nele, né, no sistema operacional, e algumas coisas de configuração do Linux. Eu reitero para vocês que será importante, não será tão profundo como um curso especializado, mas vocês terão noção suficiente para operar o sistema operacional Linux ao final de todo o conjunto das nossas aulas. Assim como fazer instalações, entender direitinho como é que funciona. Tanto o software livre quanto uma coisa que a gente vai começar a conversar hoje, que é open source também. Então, instalação de aplicativos, automatização de tarefas, o que é o shell, né, os comandos do Linux, e também um pouquinho sobre gerenciamento de impressão. Também gerenciamento de arquivos, de usuários e alguns serviços básicos que existem no Linux. O objetivo geral da disciplina é instalar e gerenciar alguns programas de computador que podem ser utilizados, copiados, estudados, modificados e redistribuídos com algumas restrições. A gente vai ver os conceitos de liberdade e depois, com o conceito de open source, a gente vai ver o porquê que, sobre esse conceito, existem algumas restrições a essa liberdade quando a gente usa junto esses conceitos. Os objetivos específicos, então, da disciplina são
conhecer e compreender as principais definições e fundamentos de software livre, relacionar a disciplina nesse contexto social, na sociedade que a gente vive, como é que ele surge, né? Sendo capaz, então, de ver o relacionamento histórico, como se deu, como aconteceu o movimento, conhecer um pouquinho a política e o desenvolvimento de sistemas sobre uma licença livre, analisar os softwares livres de mercado e as licenças que protegem seus direitos, conhecer o contexto que o software livre no Brasil e no mundo, como é que é, instalar e configurar, utilizar os sistemas operacionais e aplicativos livres para uso geral, conhecer e utilizar comandos básicos do Linux, editar documentos científicos utilizando algumas ferramentas livres. Então, esses são os objetivos específicos da nossa disciplina. Deixa eu autorizar aqui, entrando. Muito bem. Então, vamos fazer, então, inicialmente aqui, ó. Eu vou pegar para vocês aqui. Eu quero fazer essa discussão aqui, ó. Antes de vocês responderem a esse questionário, que eu vou passar aqui no chat, né? Eu quero que a gente discuta um pouquinho. Se você inventasse, então, um programa de computador, ou até mesmo inventasse a lâmpada, vamos dizer assim, se você inventasse uma coisa muito importante, você estaria disposto a permitir que outras pessoas pudessem ver, então, esse seu código-fonte, ver como é que você inventou essa coisa, de modo que elas possam também conseguir fazer para elas também? O que é que vocês acham? Vocês acham que isso é interessante? Vou linkar já com a segunda pergunta, a terceira, e só a quarta é que eu não vou falar agora e vocês vão responder no formulário, tá? Então, continuando, você então deixaria que alguém pudesse baixar livremente seu código-fonte, que você acaba de desenvolver aquele programa que ninguém tinha pensado antes, e que essa pessoa pode estudar, modificar e substituir e distribuir, aliás, esse seu software para outras pessoas, livremente? Eu não deixaria, não. Maravilha. Eu quero criar essa polêmica agora. Eu quero que a gente comece a verificar isso. É muito importante a gente ter essa polêmica, essa discussão, para a gente entender por que a parte que é boa e a parte que nem, não é tão boa assim. Mas a gente vai ver que, ao final, eu vou tentar convencer vocês de que há mais benefícios do que malefícios, tá? E se você, então, criasse um hardware também, se você criasse um programa, um circuito que utilizasse software também, mas um hardware como uma plataforma de desenvolvimento eletrônico para robôs, para robótica, essas coisas, vocês também disponibilizariam ele online para que todo mundo pudesse baixar, todo mundo pudesse fazer, reproduzir o mesmo projeto, sem precisar comprar de você? Não. Não, né? Eu deixaria, só para ganhar benefícios só. Maravilha. Então, eu quero que a gente faça essa discussão interessante. Eu vou agora, então, eu vou lançar essa pergunta no chat. Aí vou dar uns minutinhos para vocês responderem o formulário aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Lembrando que vê se vocês conseguem acessar direitinho o formulário, se vocês conseguem enxergar ele. Clica no link, por favor. Não há uma resposta certa ou uma errada para essas perguntas, é um ponto de vista. A minha tentativa vai ser de mostrar para vocês o benefício, ou não, né, se não tem benefício, para tentar engajar vocês a gostarem do software livre. E aí eu vou explicar o porquê. Mas primeiro, respondam aí a esse formulário. Todos que clicaram no formulário conseguiram enxergar direitinho e responder o formulário? Ou estão respondendo? Deu certo, pessoal? Alguém, pelo amor de Deus, clica no formulário aí e me responde. Deu. Deu, pronto.
comecem a responder, que aí a gente vai ver lá no formulário. Eu vou colocar aqui, então, o formulário. Vão respondendo, pessoal. Professor, o meu não tá abrindo, não. Ele te dá alguma mensagem? Fala que o questionário ainda não está disponível. Com todo mundo aconteceu isso, pessoal? Não, né? Professor, eu acho que ela está procurando um questionário que ainda vai ser aberto. Você clicou nesse link aqui, né? É porque eu não prestei atenção em quem foi que perguntou, mas você precisa também estar logado no Google com sua conta, tá? No Google lá você precisa estar logado com uma conta sua. Pronto, ó, 26 pessoas já votaram. Terminem de votar, que a gente está bem em 40 aqui, deixa eu ver. Nós estamos 50 pessoas, falta metade ainda votar. Vão votando, que aí eu quero mostrar para vocês como é que ficou. Vamos respondendo, pessoal. Pronto, 33 pessoas responderam. Quem quiser ainda responder, pode responder. Se não quiser responder mais, não tem problema não. Mas, muito bem, 34 pessoas. Então, ó, vou mostrar o resultado, tá, para vocês agora, ó. Então, o que é que vocês acharam disso? Ó, essa aqui eu tinha medo de botar o talvez, na verdade, pessoal, porque para vocês não ficarem em cima do muro. Nessa primeira aqui, muitas pessoas ficaram em cima do muro. Ó, tá melhorando agora. Mas a impressão nessa aqui é que vocês têm uma dúvida. Então, você permitiria que outras pessoas pudessem ver o código-fonte do seu software. Então, a maioria acha que pode, mas não tem certeza, está em dúvida ainda. Somente 16% acha que sim, e 35,1%, que é bastante alto, eu achava que até podia ser menor, acham que não. Mas tudo bem, a gente está entrando na classe agora, então ainda não teve a aula, né? A aula está começando agora, então é natural que aconteça, então, uma resposta parecida com essa. Então, você deixaria que pudessem baixar livremente o código-fonte seu, estudá-lo, modificá-lo para distribuir para outras pessoas? Então, não, aqui a maioria, ó, 55% não, talvez 23%, e sim 21% apenas. Também, se você criasse um hardware, disponibilizaria ele online? Graças a Deus, a maioria foi sim, 39%. Ainda também em dúvida, 36%, o que é bom. Se a pessoa está em dúvida, ela vai depender do que a gente discutir aqui, talvez, para tomar uma decisão, né? E aí, menos pessoas disseram que não. É somente 23%, quase 24%. Qual o seu nível, então, de conhecimento? A grande maioria aqui não tem nenhum conhecimento, né? Indica que não tem. Alguns têm um pouquinho de conhecimento e ninguém tem muito conhecimento. Tudo bem, pessoal, olha só. A primeira coisa que eu quero debater a partir dessas perguntas aqui o que é que, quando vocês estão estudando
e vocês precisam utilizar um software para fazer, ou seja, uma pesquisa, ou um trabalho, como abrir um PDF, poder modificar o PDF. Quando vocês veem que tem que comprar a licença do software, vocês acham que se ele fosse livre para vocês baixarem, não tivesse que comprar aquela licença daquele software que é melhor, isso seria algo positivo ou algo negativo? Se algumas pessoas puderem responder no microfone. Positivo. Positivo. Pra mim seria negativo. Mas, não, tudo bem, não tem problema. Então, se você quisesse desenvolver um sistema operacional, indicando o que para vocês primeiro? A gente vai ver um pouquinho mais profundo nas próximas aulas, mas um sistema operacional é algo muito grande. É um software que você não consegue desenvolver sozinho e que fica um software bom, bacana, né? Ele para você desenvolver ele, você precisa de bastante colaboração de equipes imensas. Então, nesse sentido, você sabendo que um software sozinho é difícil de você desenvolver um software que fique excelente, normalmente você precisa de colaboração de outras pessoas. Você deixaria que outra pessoa, então, modificasse esse código, pudesse estudar, pudesse distribuir para outras pessoas para que elas tentem melhorar ou não o software? A gente vai ter uma conversa em relação ao open source, e aí a gente vai entender por que a colaboração das pessoas é interessante, por que algumas pessoas discordam, por que outras concordam. Mas o que é que vocês acham? Se você desenvolver, se precisasse de ajuda, você gostaria de ter essa ajuda das pessoas livremente modificando, inclusive distribuindo? Sim, dependendo da... Não. Se fosse para ajudar, sim. Certo. Ultimamente, então, eu vou mostrar para vocês essa pergunta do hardware. Não sei, eu vou dar um exemplo aqui do hardware da pergunta 3. Especificamente, todos vocês já ouviram falar ou conhecem uma plataforma de desenvolvimento de hardware chamada Arduino? Não. Não. Esse ano e o ano que vem, acho que talvez os professores vão mostrar um pouquinho mais. Até porque a gente tem em nossos laboratórios Arduino, tá? O Arduino, pessoal, para vocês terem uma ideia, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar um navegador aqui. Isso aqui, ó, é o Arduino. Ele é uma placa de desenvolvimento, ó, é uma plaquinha que você consegue ligar LEDs, ligar relé, ligar motor, tudo isso fazendo através de programação. Então, vocês programam, ó, eu quero que o LED ligue, passe 20 segundos, apague, depois passe 1 segundo, acenda, depois passe 2 segundos, apague. Assim como eu quero ligar um motor, fazer com que esse motor gire para a esquerda, depois para a direita, depois amasse alguma coisa, e assim por diante. Isso aqui pode medir temperatura, pode medir pressão, vocês vão precisar inserir um sensor, né, nele, mas é muito importante que vocês observem uma coisa. Uma plataforma de desenvolvimento dessa eletrônica, ela só foi possível ali a partir do ano 2005, mais ou menos, 2000, por volta dos anos 2000, porque o camarada que desenvolveu essa plataforma, ele o fez de forma livre, ele fez de forma aberta. E quando ele fez isso, como ele projetou esse hardware aqui, e ele deixou de forma aberta, qualquer pessoa poderia baixar. Hoje, na verdade, quem mais produz essa ferramenta é a China. Não é ele que desenvolveu. Ele ainda o produz, ele faz e ele ganha bem, ganhou bastante dinheiro com isso, mas o mundo inteiro ganha dinheiro com isso, fazendo esse mesmo hardware aqui. É lógico que nas suas outras versões, como essa versão menorzinha, que é do tamanho, isso aqui, para vocês terem ideia,
Isso aqui é menor do que um cartão de crédito. E isso aqui ele é um microcontrolador, né, numa plataforma capaz de você controlar o que você quiser. Fazer os alarmes de uma casa, fazer tudo sozinho, sem precisar ir lá comprar um sistema proprietário, né? Então, esse é o tipo de proposição que a gente vai discutir aqui com software livre. Mais do que simplesmente uma denominação ou um tipo de tecnologia, software livre não é bem isso. Software livre é um movimento, pessoal. É um movimento social. O que é um movimento social? Quando a gente quer fundar, né, ou quer entender alguma coisa. Ele é a respeito de um conjunto de pessoas, lá no final da década de 80, começo dos anos 90, que essas pessoas, elas, naquela época, elas queriam poder tanto desenvolver seu próprio software, mas de forma colaborativa, com outras pessoas ajudando a melhorá-lo, dando novas ideias, do que também elas poderem livremente ter acesso a tecnologias que elas viam no mercado, nas empresas, mas que as empresas não tinham a propriedade do software, era tudo fechado e não deixava que ninguém visse ou tivesse a oportunidade de ver como é que aquilo se desenvolvia. Então, elas, lógico, eles não eram maus programadores, ou eles não eram pessoas que não sabiam programar, ao contrário. Eles eram pessoas muito destacadas, eram cientistas, né, de universidades muito destacadas. Eu vou falar aqui a respeito de 2 pessoas principalmente, mas é uma comunidade imensa de milhares de pessoas, que o que elas queriam, na verdade, não quebrar a patente ou quebrar o software de outra pessoa que ficasse livre ali, entendeu? O que elas queriam era, olha, existe aquele software ali que é proprietário, maravilha, ele é proprietário, eu vou respeitar o código-fonte dele, eu vou respeitar a patente dele, eu vou respeitar o direito que ele tem ali de cobrar, mas eu quero desenvolver o meu, e o meu eu não quero que seja proprietário, eu estou fazendo algo que eu quero compartilhar, eu quero que todo mundo veja. Eu, como programador, eu não sou capaz de fazer milhões de linhas de programação, vamos dizer, em um ano, não sou. Qualquer programador nós aqui que estamos nos formando para também sermos programadores, né? Além de técnicos em TI, também, de certa forma, sermos programadores, sozinhos, nós nunca vamos conseguir fazer um software completo que ele seja tão bom para a comunidade e que ele seja somente você fazendo. Até porque se você o fizer, você vai dedicar sua vida só para isso e não para nada mais. Porque todo dia vai ter uma pessoa que quer um ajuste, uma melhoria, e se ficar somente na mão de uma pessoa, essa pessoa também, infelizmente, Deus o livre, ela pode morrer, né? Ela pode, no outro dia, não ser mais capaz de manter aquele software. Então, baseado nisso, e vários outros aspectos também, não apenas esses que eu falei, essas pessoas criaram esse movimento, que é o movimento do software livre. Então, para resumir um pouquinho dessas perguntas que eu fiz agora, e que eu queria destacar o seguinte: ninguém, ao existir o software livre, e isso é importante, ser livre é a respeito de liberdade, não é a respeito de obrigação que o seu software que você não quer compartilhar, não quer que ele seja livre, não é obrigar você a ter que ser livre, não. Eu desejo que o meu seja livre, então eu vou buscar a minha liberdade. Se você não quer participar, tudo bem. E aí eu vou falar depois, não hoje, mas eu vou só pincelar um pouquinho, até mesmo empresas como a Microsoft, que teve um grande papel nessa discussão do software livre, de não querer que fosse livre no começo, ou achar que o movimento de software livre era algo que não interessava a eles. Hoje, efetivamente, vocês vão ver, inclusive, em um dos vídeos que está lá no AVA, é que hoje o maior investidor do mundo em software livre, que mais coloca dinheiro para alguém desenvolver software livre no mundo, é a Microsoft. A Microsoft, que tem um Windows que é fechadinho, que é proprietário, ela é a maior investidora em software livre no mundo. Por quê?
Porque com o tempo, depois dessa briga, depois daquele começo lá na década de 90, que teve muita discussão do Linux, do Windows, o porquê software livre, por que não, isso é ruim, isso é bom, a briga ela ficou, vamos dizer assim, ela ficou ideologizada, né? Pessoas ficavam não brigando pelo importante, que era qual é o resultado que a gente tira disso, mas brigando simplesmente pelo assunto, vamos dizer assim, só pela ideologia, e aí as pessoas, naquele momento ali, não estavam entendendo que a possibilidade da convivência dos dois, do software proprietário e do software livre, um fazia o outro melhorar e o outro também dava inspirações para que as pessoas tentassem desenvolver algo tão bom quanto. Então, na verdade, eles são, de certa forma, complementares. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a fazer uma coisa que tem que ser livre, software livre, não ganhar a princípio, né? Não vender a sua licença, mas também ninguém é obrigado a fazer ele proprietário e só proprietário. Não, as pessoas devem ser livres para quererem o que elas querem. Elas podem adotar a forma que elas querem. Se elas quiserem ser exclusivamente software proprietário, pode ser. Microsoft até hoje em alguns produtos, em outros não. Em outros ela é software livre. Assim também como as pessoas também que adotam software livre ou gostam da filosofia, tem que entender que para quem não gosta e quem quer o software proprietário, tudo bem também, não tem problema. Cada um vive sua vida, né? O que importa é que cada um faça aquilo e seja livre que faça aquilo que possa fazer, né? Ninguém obrigue você a fazer nada. Então, eu vou só fechar minha câmera, pessoal, um pouquinho, porque para melhorar a velocidade, tá? Então, vou só passar aqui. Então, esses aqui, ó, representam os maiores hoje sistemas operacionais. Nós ainda vamos falar de softwares de outros tipos de softwares, não é? Mas quando a gente fala em software livre, a gente pensa muito a respeito dos sistemas operacionais. Então, aqui, o Windows, proprietário. Aqui, o macOS, também proprietário, né? E o Linux, que é livre e, na maioria das suas distribuições, open source. E aí eu quero explicar para vocês uma coisa. A gente vai ver isso um pouquinho ali na frente, mas existe uma grande confusão, vocês vão ver nos vídeos que estão no AVA, entre o que é software livre e o que é open source, tá? Na época em que eu fiz faculdade aqui em Rondônia, na UBRA, lá eu iniciei a faculdade no ano 2000, se não me engano. Em 2000, a gente ainda tinha o reflexo dessa briga. Enquanto eu fazia escola técnica, eu fiz também, assim como vocês estão fazendo, eu fiz escola técnica em eletrônica industrial e telecomunicações na Paraíba, o estado onde eu nasci, e lá a gente já ouvia falar dessa guerra, dessa briga, né? O Windows estava na época se desenvolvendo, eu sou da época em que eu usava o MS-DOS, na verdade, e o Windows 3.11, ou seja, não existia o Windows como sistema operacional ainda, ele era somente um pacote gráfico, que rodava em cima do MS-DOS, e aí, quando começou essa discussão ela é lá entre 1991 e finalmente quando é liberado o primeiro Linux, ali em 1995, mais ou menos, então começa fortemente a discussão, porque começa a concorrência, né, com a Microsoft. Então, esses sistemas operacionais, principalmente, o que a gente tem que entender é o contexto histórico em que eles nascem, né? A própria Microsoft, quando desenvolve lá o MS-DOS, ela chega para, eu não sei se vocês conhecem essa história todos vocês, mas ela chega para a IBM, que na época é a primeira a criar o computador de mesa e utilizar o computador de mesa, que na verdade quem criou foi a Apple, tá? Mas através do Apple Lisa, de todos aqueles
hardwares que ela desenvolveu. Mas quem efetivamente, comercialmente vendeu bastante foi uma empresa chamada IBM. Então, a IBM foi quem, na verdade, surfou bem a onda de pegar o PC, né, o computador pessoal, o personal computer, e vender para as empresas inicialmente e começar a vender para as pessoas. Porque antes de tudo isso, o que existiam eram computadores imensos, eram mainframes, que a gente chama. Eram computadores que somente empresas compravam e ela ocupava o tamanho de um quarto, de uma sala, assim, era imenso. Opa. Deixa eu ver aqui. Foi alguém aqui que... Não, né? Tá. O Bassan que levantou a mão, professor. Ah, tudo bem. Pode falar, Bassan? Professor, não é IBM? IBM? Não, IBM. IBM é essa empresa aqui, ó. Deixa eu botar aqui, né? Não, não é tipo... Eu sei que o senhor colocou IBM, mas eu pensava que era IBM. Não, é essa daqui, ó. IBM de Maria mesmo, tá? A IBM, tá. como é que surge a IBM? Só um contexto histórico para vocês terem uma ideia. A IBM antes, ela era uma empresa, ela surgiu em 1890 e pouco ali. Ela era uma empresa que um camarada lá, ele inventou uma máquina lá nos Estados Unidos ele concebeu, né, fez a concepção de uma máquina para contar o censo. Por exemplo, esse ano a gente vai acontecer aqui no Brasil o censo 2021. Então, o censo, os Estados Unidos, naquela época, porque a gente não tinha computador, não tinha nada parecido. As pessoas faziam tudo no papel, né? Tudo era manual. E aí, os Estados Unidos, naquela época, em 1890, ali, mais ou menos, eles precisavam, depois da Guerra Civil, eles precisavam saber quantas pessoas moravam em cada lugar para ter uma ideia, mais ou menos, de quem era a sua população, como é que eles poderiam começar a desenvolver as cidades, como é que poderia ser o desenvolvimento do país, né? Lá, nessa época, em 1800 e pouco, os Estados Unidos era um país, se a gente disser assim, comparado a hoje, ele era um país de terceiro mundo, como o Brasil é. A gente não fala mais esse termo terceiro mundo, mas era um país em desenvolvimento ainda. Ele não era um país desenvolvido, como hoje é, né? O país mais rico, mas naquela época ele era bastante subdesenvolvido, vamos dizer assim. Então, eles precisavam de informações, as pessoas lá, os acadêmicos, eles já sabiam, assim como o governo, que a gente só pode controlar, medir aquilo que a gente tem, a população da gente, através de um censo, através de informações confiáveis. Então, se você tem informação, você consegue gerenciar, né? Você consegue fazer isso. E aí, então, é nesse contexto que a IBM, o camarada inventa uma máquina lá, que ela é mecânica ali, é meio manual, mas que ela é capaz de automatizar ali o censo. Então, elas são as primeiras máquinas de cômputo, né, que a gente chama. Então, mesmo que ela tivesse século antes sido inventado já máquinas de calcular mecânicas, com Babbage, com todas aquelas outras pessoas, é a IBM quem coloca em prática comercial, vendendo para o governo dos Estados Unidos, para o censo. E a partir daí ela vai desenvolvendo até a década de 60, 70, esses computadores, até que junto com a guerra, né, Segunda Guerra Mundial, quando criam os primeiros computadores eletrônicos, depois com válvula primeiro, né, depois com transistor, depois da Segunda Guerra, ali na década de 50, e finalmente na década de 60, 70, é quando começam mesmo esses computadores que eu estou chamando para vocês, que o nome dele é mainframe. Mainframe, seria, imagine um guarda-roupa do quarto de vocês, era o tamanho de um computador de uma empresa no mínimo. Normalmente a empresa tinha uns 3, 4 tamanhos de um guarda-roupa desse, que era o computador que a empresa tinha, para calcular o que hoje é menos do que o que a gente tem de processamento no celular da gente, para vocês terem ideia, muito menos do que a gente tem no celular. Então, e aí, finalmente, depois da Apple criar o computador pessoal,
mas ela não consegue vender tanto quanto a IBM. A IBM é quem se apropria dessa ideia de miniaturizar o computador, né, e transformar no computador de mesa, e aí sim a IBM é quem vende grande parte dos computadores do mundo, e aí depois disso várias empresas começam a vender computador também. Só que bem nessa época, e aí é onde eu quero chegar na nossa história, Bill Gates, ele era um jovem, apenas que fazia faculdade, e ele estava somente estudando. O que é que acontece com ele? Ele vai lá na IBM, porque ele tinha ainda não desenvolvido o MS-DOS, né? Ele não tinha um sistema operacional pronto na mão, mas ele tinha passado numa loja onde um camarada vendia hardware de computador, desses computadores novos, né? Dos PCs, dos personal computers. Então, quando ele ia fazer teste de memória na loja dele, ele tinha criado um sistema operacional, que era o embrião ali do DOS, que era para testar o hardware. Então, quando ele botava a memória na placa-mãe, processador, tudo aquilo ali para testar, né, com HDzão, daqueles grandões, Bigfoot, né, pé grande, quando ele botava ali, ele precisava de um software que testasse e mostrasse que todo o hardware que ele vendia funcionava. Então, ele criou esse protótipo aí de sistema operacional, que era um sistema operacional, que era o começo do MS-DOS. Bill Gates foi lá, comprou a ele por $50 mil na época, esse sistema dele. O que é comprar? E aí é para vocês entenderem o que é o proprietário. Ele comprou o direito ao código-fonte desse programa, e aí o camarada que criou lá na lojinha, ele não podia mais utilizar aquele software, ele podia até fazer outro, mas aquele que era proprietário de Bill Gates, da empresa dele, que viria a ser a Microsoft, né? Ele tinha já criado a empresa Microsoft, viria a ser, então, o MS-DOS. Para vocês terem uma ideia de como o mercado não imaginava ainda a própria IBM, que era vamos dizer, o papa do computador na época. Isso lá para o final da década de 80, mais ou menos, começo da década de 90. Eles não faziam ideia ainda de como viria a ser o futuro do computador, o software. Então, Bill Gates chega numa reunião, ainda sem o software pronto, na verdade, e diz, olha, eu quero que vocês deem uma olhada nesse software, e eu quero desenvolver esse sistema operacional para que ele vá em cada PC, né, em cada PC que vocês vendem, em cada computador, microcomputador que vocês vendam para as pessoas. Só que eu, Bill Gates, a Microsoft ela não vai vender a licença para vocês. Eu não vou vender os direitos totais da licença, ou seja, eu não vou vender o software para vocês e sair fora. Eu quero licenciar esse software que eu estou desenvolvendo para vocês. Vocês podem usar e instalar em cada computador, e para cada computador que seja vendido, eu ganhe $1, que é o que ele propôs na época. $1, então, do software operacional era para a Microsoft. Para vocês terem uma ideia, e é aí onde a IBM cai do cavalo, o CEO na época que estava negociando, a pessoa que estava negociando isso, na sala de reunião, ela disse o que é considerado até hoje na história da informática, e olha que é a IBM, né? A empresa papa do mundo de informática na época. Até hoje é uma das mais importantes empresas do mundo, perdeu muito sua relevância por causa desses erros cometidos, mas ainda é uma empresa muito importante de informática, né? Tanto de hardware, mas principalmente agora de software. O CEO, esse cara que é o chefe da empresa que estava negociando, da IBM, ele levantou e disse, não, nós queremos que você venda a licença para a gente, porque você está querendo apostar em software. Olha a frase que ele disse. Mas software não é importante. O importante na computação é o hardware. Essa é considerada até hoje, ele quis dizer assim, nunca o software vai ter a importância do hardware na nossa indústria. Essa é considerada até hoje a frase mais burra já dita até hoje na história da computação. A maior burrice já propalada por alguém, já falado por alguém. Por quê? Porque, na verdade, a alma da computação é o software.
Não importa se você tem o hardware é um amontoado de pedaço de minério, né, de placa, que não adianta de nada se você não tem um software para controlar, para extrair dele o melhor do processamento. Então, com isso, a IBM não fecha esse contrato com a Microsoft, e aí a Microsoft faz o que é inesperado, que ela vai procurar outros parceiros, outras pessoas que já naquela época começavam a produzir os computadores pessoais e começa a licenciar, como ela queria, o sistema operacional MS-DOS, que cada computador já vinha com o MS-DOS e a Microsoft abocanhava somente um pedacinho em dólares, muito pouquinho em relação ao computador, mas ela estava indo para todo mundo ia pegar o padrão Microsoft. Então essa foi a grande inteligência de Bill Gates que fez dele e faz até hoje ser um dos maiores bilionários do mundo. Ele realmente é muito sagaz, ele é muito inteligente. Teve coisas como lá depois, em 95 a 98, mais ou menos, que ele também cometeu um grande erro na Microsoft, que foi não ter embarcado de vez na internet. Eles achavam que a internet era uma coisa... É muito novo isso aí, não é tão importante nesse momento. Não chegou a dizer uma frase tão burra quanto a IBM, mas ele ficou meio receoso ali, não foi muito rápido, né? E aí várias outras empresas, e depois viria o Google, né? Viria várias outras empresas que tomaram a internet para si, e a Microsoft perdeu a relevância em relação à internet. Por isso que continua a Microsoft hoje sendo somente relevante em relação a basicamente alguns softwares, principalmente sistema operacional e sistema de escritório, como o Word, Excel, mas quando a gente vê a internet é, na verdade, feito pelo Google, pelo Facebook, pela Amazon, todos os outros e muito pouco ainda na Microsoft. Tudo isso que eu falei aqui agora é muita informação, tá? Isso, mas essa parte do contexto histórico é mais para vocês saberem. Não se preocupem que nas atividades ela não é tanto algo que vai cair nas primeiras atividades para vocês, tá? O que é que a gente vê, né? É que é um constante desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele hoje só foi possível a gente chegar no estágio que a gente está por causa da filosofia do software livre. Porque se a gente continuasse exclusivamente, não tivesse existido o movimento de software livre, ninguém tivesse pensado nisso, por exemplo, a internet hoje não seria o que ela é. Para vocês terem ideia, mais de 95% de todos os dispositivos que hoje permitem que a internet funcione utilizam servidores, utilizam appliances, utilizam equipamentos que rodam Linux. Se vocês hoje têm o seu Android, né, no celular, o Android, na verdade, é o Linux adaptado para se tornar um Android, é o Linux. Mas, na verdade, o Android é o Linux. Por trás, ele continua sendo o Linux. Então, poucos, como o iPhone, aqui tem uma identidade própria, né? O sistema operacional do iPhone é completamente próprio da Apple. Ele é fechado, completamente fechado, não é aberto. Mas, mesmo assim, isso não impediu o desenvolvimento das outras. Então, por quê? Porque as outras pessoas aprendem. Até mesmo pelo exemplo, ela pode olhar uma coisa. A Apple ela foi pioneira, né, em fazer o celular, mas as outras, com o tempo, também conseguiram fazer a tela, melhorar o serviço celular, tanto que o Android hoje, vocês têm pessoas que são aficionadas tanto por Android, quanto pessoas aficionadas pelo Mac, pelo sistema lá, o iOS, né, que é o da Apple. Então, mas o que é mais importante para vocês, que eu quero deixar para vocês, é esse próximo passo aqui, depois desse contexto histórico, de como surge essas discussões, é que na época, tá, em 1989, esse camarada aqui, ó, Richard Stallman, ele propõe, então, ele começa a desenvolver um projeto chamado Projeto GNU. GNU é um acrônimo, né, uma sigla, mas que também, GNU, um pouquinho diferente, é aquele, parece um bisão, né, que é um bovino ali africano, e aí por isso que
Mais ou menos. Mais ou menos. E aí por isso que eles utilizam esse desenho aqui, tá? Por isso que esse é o símbolo. Então, nessa época, quando o Richard Stallman ele começa a pensar nesse projeto colaborativo, então a primeira coisa que ele pensa, por causa da discussão que está havendo lá na época, tanto o IBM, a Microsoft não está ainda nesse momento, mas começam essas discussões a respeito de software. Stallman começa a ver que, olha, se a gente continuar exclusivamente tendo software proprietário, o desenvolvimento do software no mundo vai ser muito lento. Tudo vai acontecer, mas tudo vai ser muito lento. E aí a gente precisa mudar, precisa fazer algo também livre das empresas, né? Aí, a partir daí, é algo que eu não vou entrar aqui, está na nossa aula, que não faz sentido ir para uma discussão ideológica, mas, assim, existe, sim, uma discussão, desde a época, desde 89, uma discussão ideológica entre pessoas que veem o mundo menos pelo lucro e mais pelo desenvolvimento da ciência, pelo desenvolvimento do software, pelo desenvolvimento da humanidade. E enquanto as pessoas que achavam na época, né, na briga, que o software livre era uma coisa ruim, que viria para fazer que as indústrias perdessem dinheiro, as empresas perdessem dinheiro, diziam, não, é um esforço muito grande de uma pessoa ou de uma equipe para desenvolver o software, colocar no mercado, não conseguir nem um ano de venda, o outro camarada vem aqui, pega, né, a licença, modifica todinho, começa a vender, ou vender não, nesse caso, né, começa gratuitamente a distribuir e quebra a minha empresa. Então, para quem disse não ali, eu entendo, quando você diz não, talvez esse seja ainda o pensamento que foi discutido na época, tá? Que lá em 89, 90, 91, 92. Realmente as empresas de software, elas tinham medo de que isso se perdesse, né? Poxa, eu tenho uma equipe aqui de 100 profissionais. É uma empresa que tem uma folha de pagamento de mais de 2 milhões de reais, vamos dizer, por mês. Gastando no ano inteiro, sei lá, 50 milhões de reais de investimento para desenvolver o software. No outro dia vem uma lá, pega ali o meu código-fonte e aí acabou minha empresa, porque ele vai conseguir botar gratuito no mercado e eu vou ficar olhando ele distribuir, perdi. Só que não é bem assim, pessoal. Essa é uma visão simplificada, né? Quando a gente pega uma situação em que uma pessoa está contra a outra, cada um tende a pegar seus argumentos, tentar derrubar o argumento do outro da forma mais simples possível, que é para que todo mundo entenda logo como é que é, mas ele normalmente pula muitas fases e não consegue enxergar o todo, né? A história todinha do que viria a acontecer. Então, hoje, o que a gente vê, essa é uma visão que eu compartilho de muitos outros pesquisadores, muitos outros professores, é que o movimento do software livre ele foi muito bom. E o principal, que é o que a gente vai discutir agora, ele foi muito bom para trazer as liberdades. Então, ó, a gente vai falar agora um pouquinho à frente, né, mais um ou dois slides para frente, quais são as liberdades que o movimento do software livre propõe. Então, ó, só para terminar esse slide aqui, ó, é a Free Software Foundation, né, que foi criada ali por Richard Stallman. Ele, então, propõe as primeiras licenciamento que sejam de uma forma completamente livre, baseada em quatro princípios, né? 4 liberdades, como ele chamou. Esse aqui é o Richard Stallman. Aqui ele está numa apresentação de forma de piada, né? De forma jocosa, vestido ali como um santo. Ali, que certamente não é, tá? É uma brincadeira apenas. E é uma pessoa que tem seus interesses também, né? Tem os interesses da sua comunidade, do seu movimento social, como qualquer movimento social no mundo inteiro. Mas o que é que ele propunha? Ele propunha basicamente 4 liberdades, e aí eu quero que vocês fiquem atentos a essas 4 liberdades, porque elas vão ser debatidas, né, daqui para frente, e também em questionários, em exercícios, a gente vai falar sobre as 4 liberdades. Então, a liberdade 0 é a liberdade de executar um programa
para qualquer propósito, para qualquer fim, para o que você queira. Então, você tem a liberdade de executar seu programa para o que você quiser. Existe uma discussão ética imensa aqui a respeito disso. Mas, a princípio, você é livre para executar seu programa para qualquer propósito. Se eu pudesse colocar uma restrição nessa liberdade, eu diria, com exceção, tomando os princípios éticos da humanidade e outras coisas assim, para que essa liberdade aqui não fosse colocada nua, né? Pura e simplesmente como ela é colocada aqui. Porque, da mesma forma, também isso aqui pode ser feito para o mal. Então, a gente está pensando aqui inicialmente no bem, como para a ciência, para a medicina, softwares, para desenvolvimento de vacinas, que é o que a gente precisa agora, tudo. Inclusive, alguns desses sistemas que automatização lá de vacinas, alguns deles utilizam sistemas baseados em Linux, inclusive, que é um software livre. Mas também a pessoa pode desenvolver uma arma química e utilizar um software livre para fazer um controle disso também. Liberdade 1 é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. Aqui, e pensem o seguinte, olha só, é uma pergunta, inclusive, do questionário, tá, pessoal? Na liberdade 1, assim como na 3, eu preciso ter o código-fonte de um programa, tá? Eu preciso sim ter o código-fonte de um programa para poder exercer essas liberdades. Então, se você desenvolve um software, você desenvolveu um programa que faz o cálculo, vamos dizer lá, o cálculo da... Deixa eu ver aqui. Um cálculo importante para, vamos dizer, para criar energia nuclear. Vamos dizer, um exemplo, né, limite desse. Mas para você conseguir saber como é que faz isso, e se uma pessoa já desenvolveu, somente você vai poder ser livre para acessar se ela também compartilhar dessas 4 liberdades. Então, se o software dela ela deixou livre, a sua liberdade de estudar o código-fonte dela, o programa, como ele funciona, ela só pode ser exercida através do código-fonte. Ou source code, né, em inglês. Source code. A liberdade 2. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo, a outra pessoa. Então, você pega o programa que você já baixou, faz ou não modificações, não precisa necessariamente fazer modificações, mas você pode também criar uma distribuição sua, a partir daquele código inicial. A gente vai ver isso quando a gente estudar direitinho o Linux, o que é o Linux, o que é o seu kernel, e o que são as suas distribuições, e eu poder copiar ele da minha forma modificada ou da forma original para outras pessoas. E aí, no terceiro, ó, a liberdade de aperfeiçoar o programa. Não apenas de estudá-lo, como no primeiro, mas de modificar o código e liberar também, aí esse é o ideal, liberar esse aperfeiçoamento, de modo que toda a outra comunidade se beneficie da ajuda que eu dei nesse software, nesse programa. Então, essas são as 4 liberdades defendidas nesse movimento chamado software livre. Isso é o principal para vocês entenderem. Software livre é a essência do software livre, são essas 4 liberdades. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Todo mundo ainda está comigo? Olá. Nada a declarar. Por enquanto, não. Então, tá bom. Muito bem. Tranquilo. Tranquilo, né? Alguma dúvida nesse momento? Momento não. Tá bom. Então... Eu não entendi nada desde a 2. Da liberdade 2? Opa, beleza. Uhum. Então, dessa aqui ou dessa aqui? Ou da de número 1 ou da de número 2? A 2. A 2. O que é redistribuir cópias?
você imagina uma coisa, você desenvolveu um software que faz uma conta, vamos dizer assim, faz a conta de uma calculadora, você desenvolveu uma calculadora. E aí, para você colocar ele como software livre, você tem que dar liberdade para a pessoa que vai receber seu código-fonte, inclusive redistribuir uma cópia, poder copiar aquele software que você desenvolveu para outras pessoas. Então, ela pode... imagine que, por exemplo, você desenvolveu essa calculadora, esse software, e eu sou técnico, assim como vocês serão daqui a mais um ano, né? Mais um ano e meio, e eu quero ir lá dar manutenção no computador de uma empresa ou de um colega meu. E aí lá, eu quero instalar essa calculadora que você fez, porque ela é muito boa, ela é importante, ela é melhor, ela tem uma função melhor do que as outras que eu já vi. Então, mesmo eu não tendo sido quem desenvolveu, porque quem desenvolveu foi você, eu posso pegar e copiar essa calculadora que eu já baixei de você e copiar para outra pessoa sem precisar pagar nada por isso. Eu sou livre para redistribuir, para copiar, para instalar ali para essa pessoa utilizar. Entendido? Entendi. Então, assim como também, aí se eu tenho acesso ao código-fonte, e aí, ó, software livre, ele só será livre mesmo se ele atender a essas 4 liberdades, tá? A 0, a 1, a 2 e a 3. Eu pegar a sua calculadora como executável, ou seja, ela executa, ela funciona, mas se eu também poder abrir o código-fonte dela, observar o que está fazendo, aí opa, tem essa função aqui que ela desenvolveu bem, mas eu posso adaptar essa função aqui e melhorar para fazer essa outro cálculo aqui, ó. Esse outro cálculo aqui, se eu mudar a fórmula só um pouquinho aqui, ó, no algoritmo, ainda melhora para mim ainda mais. Então, eu também ser livre para pegar seu código-fonte, modificar ele, recompilar e colocar, né, eu faço isso também para que ele seja completamente livre, eu disponibilizo de volta para você que criou ela inicialmente, você criou a calculadora, eu modifiquei, melhorei essa função, copio de volta lá para você e digo a você, ó, eu vou também usar e redistribuir para outras pessoas. Maravilha. Todo mundo sabe disso, por quê? Porque é software livre. Eu não preciso nem pedir autorização para você, porque uma vez que você deixou como software livre, cada pessoa pode fazer o que quiser, desde que ela respeite as 4 liberdades. Tá ok? Tá ok, obrigado. Ok. Então, seguindo um pouquinho, depois de falar das 4 liberdades, também, pessoal, no AVA é importante vocês assistirem os vídeos, porque eles falam complementarmente a isso que eu estou falando, eles falam outras explicações, com outros exemplos, é importante vocês verem, que vocês vejam todos esses exemplos. Eu vou rodar os vídeos, o menorzinho aqui, mas os outros 2 eu peço que vocês vejam no AVA, antes de fazer a tarefa. Será fundamental assistir o vídeo para fazer a tarefa, tá? Esse aqui, nessa época, né, em 1991 até 1995, esse camarada aqui, ele é ali do norte da Europa, né, se não me engano ele é finlandês ou é sueco, sei lá, acho que é finlandês, Linus Torvalds, ele está desenvolvendo um software que ele viu o DOS, ele viu o Unix, que era o sistema dos mainframes, né? E aí, de repente, ele diz, olha, eu quero desenvolver um sistema operacional novo, que não seja proprietário, que seja livre, e eu sozinho, eu não tenho capacidade de fazer ele inteiro, sozinho. Então, eu quero a ajuda da comunidade para desenvolver ele, e aí, então, ele está acompanhando essa discussão do software livre, da licença de software livre, e aí, então, ele aplica as licenças, né, a GNU, do projeto GNU lá, que é a licença de propósito geral, né, a pública geral, e aí ele, então, disponibiliza o núcleo, o kernel do Linux. A gente vai entender depois, na próxima aula, o que é o núcleo, o que é o kernel do Linux. E aí ele, então, disponibiliza lá em 1995, na primeira versão, que as pessoas podem, da mesma forma como um software livre, como aquele acordo de licença, elas podem baixar, elas podem modificar,
fazer essa modificação todinha e aí fazer novas distribuições. Então ele começa a criar, então, ali em 95, o sistema operacional Linux, que é o que, na verdade, não é ele quem dá o nome Linux, tá? Existe uma conferência, após ele liberar, existe uma conferência que acontece somente para discutir sobre software livre, e as pessoas estão maravilhadas lá pelo que os códigos que o Linux disponibilizou, e aí eles simplesmente dizem, vamos batizar isso aqui como uma iniciativa Linux, que é o quê? A junção do nome dele, Linux, mais o sistema do qual ele se inspirou ali, né, que ele copiou muitos programas ali e tirou a noção todinha de como desenvolver a partir de um sistema operacional chamado Unix, ou Unix, na verdade, né, como se chama. Então, por isso, a junção dos dois nomes, Linux e Unix, formou o Linux, tá? É por isso que o nome do sistema é Linux. Então, quando as pessoas começam a ver o potencial do sistema dele, que já nasce desse berço ali, bebendo no berço do Linux, né? E aí é um sistema muito bom, muito robusto, que precisa de muito desenvolvimento. Eles então começam a todo mundo se mobilizar na comunidade para tentar fazer um sistema operacional que possa ser livremente utilizado por todo mundo. Então, a partir daí, surge o que depois também vem a receber o logo do pinguim, né? Então, aqui é apenas uma brincadeirinha que eu coloquei para vocês, que é pegue livre, é livre. Mas vocês vão ter que entender depois o que é um software grátis, e aí a gente vai falar um pouquinho na próxima aula, que é de licença, o que é grátis, o que é livre, e o que é open source, tá? Open source a gente já vai falar agora. Então, aqui tem vários exemplos, né? O Linux, o Debian, Red Hat, tem o Ubuntu, né? Ubuntu, Mint, Fedora, tem vários, né? Aqui, vários exemplos. Do outro lado, não apenas os sistemas operacionais, né, como tecnologia do Linux, mas todos os outros componentes, softwares que, junto com o Linux, fazem com que ele seja um software muito bom e uma alternativa muito interessante aos softwares Microsoft. Então, a gente tem aqui o GIMP, que ele, vamos dizer assim, é o Photoshop, é o equivalente ao Photoshop, só que livre, né? O Paint aqui, que permite você fazer jogos, coisas 3D. Firefox, navegadores, né? Firefox e Chrome. O LibreOffice. E esse daqui eu não me lembro qual é. E inclusive da Microsoft, o próprio Messenger. O próprio MSN da Microsoft é um software livre. E ele ajudou a desenvolver, né, através do código dele, a desenvolver várias outras coisas, inspirar vários outros, inclusive depois, né, no futuro, o WhatsApp e vários outros. Então, aqui, pessoal, na discussão de software livre, ou free software, né, software o nome em inglês, existe a definição do código aberto, ou, como a gente mais escuta ser falado, open source, tá? Qual é a diferença em relação a esses dois movimentos? Eles surgem, primeiro surge o free software, né, software livre, e depois surge o open source numa iniciativa para corrigir algumas coisas em relação ao software livre. Mas, na verdade, eles não são, de modo algum, antagônicos, ou seja, eles não são coisas um contra outro, mas, ao contrário, eles se complementam. Um é quase, às vezes, sinônimo do outro, embora que tenham pequenas diferenças. Mas, basicamente, o movimento do software livre, ele é um movimento filosófico, tá certo? Qual é a diferença de um movimento pragmático do open source para o filosófico? O filosófico, ele trata mais em relação aos conceitos, a tudo aquilo que é conceitual, que é imaterial, né, da história, aquilo que você faz como aqui, por exemplo, a ênfase nas 4 liberdades do usuário, ou seja, naquilo que é o conceito maior, na essência do negócio. Mas você não está aqui tratando da parte burocrática de como isso vai funcionar. Então, enquanto o software livre, em sua essência, é filosófico,
O open source é a parte prática. Peraí, tudo bem, tudo isso é muito bonito, a filosofia, as 4 liberdades, mas como é que danado a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai conseguir que isso funcione na vida real? Então, o open source, ele traz a organização de criar grupos, comitês, conjuntos, que uma vez que o software ele é disponibilizado como de código aberto, ou de software livre também, ele existe, então, um controle de qualidade, tá? Então, ele tem aqui, ó, ênfase no desenvolvimento aberto e nos modelos de negócio. Modelos de negócio, entendam aqui que é o seguinte, principalmente nos modelos no qual as empresas utilizam para desenvolver o próprio software. Então, pensando também no como é que esse modelo de negócio de licenciamento, como é que vai acontecer. Então, preciso haver um controle. Eu tenho uma equipe de desenvolvimento, a outra empresa tem outra de equipe de desenvolvimento, existe a pessoa que é da universidade, todos eles querem colaborar para o software, mas, eles precisam fazer isso de forma ordenada, então precisa existir um repositório, precisa existir um versionamento, a gente vai falar tudo isso na próxima aula, o que é uma versão de software, como é que ela se dá, como é que as pessoas chegam a um consenso e aprovam num comitê, olha, a versão 5.2.4, ela está aprovada com essas correções e a gente vai disponibilizar. Primeiro disponibiliza uma versão alfa, depois uma beta e depois finalmente a versão estável, né? Então, é nessas questões práticas que o open source vai tratar. Ele vai tratar, então, do que a gente chama de QA, tá? Que é um termo em inglês chamado Quality Assurance, ou em português ficava assegurar a qualidade, em português fica mais ou menos isso. É um processo de assegurar a qualidade do produto, do software final. Então, enquanto o free software está pensando, né, o software livre está pensando na iniciativa, está pensando no movimento filosófico, o open source está pensando na qualidade. Então, aqui, ó, nesse slide ele diz, ó, eles discordam em alguns pontos, por quê? Porque o software livre ele não está pensando em controle, não. Ele diz o seguinte, eu quero mexer, eu mexo do jeito que eu quiser e faço o que eu quiser, enquanto que o outro aqui não, todo mundo pode fazer o que quiser, mas só vai virar a versão oficial aquilo que prestar, aquilo que for bom. Então, é por isso que eles são complementares. Enquanto um fala vamos dizer assim, tudo que é filosófico é mais superior, né? Ele fala da parte mais essencial, o outro fala agora vamos operacionalizar, vamos fazer a parte prática do negócio, fazer funcionar. Então, por isso que ele diz aqui na frase, né? Não briguem por bobagem, ou seja, não é que um é contra o outro, não, ao contrário, um complementa o outro. Vamos perder tempo brigando só por coisa que importa, que é importante. Aqui também, a mesma forma, ele diz, ó, no software livre aqui, ó, ele pode ou não ser monetizado, ele pode ou não ser vendido, assim como um software de código aberto, não quer dizer que, por causa disso, eu não venda, tá? Eu posso vender. Mas, inicialmente, ele está ali disponível para qualquer pessoa. E aí eu vou falar depois, na próxima aula, quais são as condições que a gente normalmente pega um software livre e vende ele. Normalmente, aí eu só dando uma dica, a gente vende o serviço de customização, de adaptação para a necessidade daquela pessoa, daquela empresa. O software livre, ele não diz respeito à gratuidade, mas sim à liberdade. Por isso que ele pode ser monetizado ou não. Então, é aquelas liberdades, né, de executar, estudar, redistribuir e aperfeiçoar ou modificar. Ele tem garantia e perpetuação dessas liberdades. Ou seja, sempre que um software é dito de licença livre, ele é um software livre, ele tem que ser livre para sempre, todas as adaptações dele. Tá? Não quer dizer que ele não seja ou pago ou não pago, mas ser livre. Sempre ter disponível o código-fonte dele, por exemplo. Então, por isso, existe o efeito de contaminação. As pessoas podem pegar o código-fonte, modificar e fazer uma besteira, e essa besteira ser replicada, e aí as pessoas começam a copiar coisas com erro. No sentido do código-fonte do open source, do código aberto, a gente então tem um trabalho, permissão de trabalhos derivados, ou seja, você vai fazer um controle de versionamento, a pessoa pega ali o código, faz a modificação, testa, várias pessoas testam, aí sim, depois de aprovar, é que aquilo ali vai para
fazer parte do núcleo mesmo daquele sistema, senão ela fica num galho quebrado que nunca é aperfeiçoado, e aí as pessoas não têm interesse naquela parte do código. E então ele é ligado à questão mais prática na produção do software, ele é ligado às questões de como fazer o software e como cuidar da qualidade do negócio e do software também. Então aqui eu vou dizer assim, ele diz aqui não há o efeito contaminação, eu digo assim, a gente nunca deve dizer uma coisa muito absoluta, né? Então assim, o efeito contaminação é mínimo, pode haver, mas é muito pequenininho. Então é por isso que ele está dizendo aqui, não há o efeito contaminação. Na verdade, assim, existe, mas muito pouco, quase nada. Tá, então, no AVA, vou agora aqui entrar no AVA para mostrar para vocês como é que está disponível o AVA, tá? Então, cadê meu painel? Pronto, ó. No AVA de vocês, de hoje, tem então, ó, a nossa videoconferência, que a gente já está nela, um vídeo sobre software livre, eu vou rodar ele daqui a um pouquinho, essa diferença que eu falei do software livre versus open source, e um vídeo sobre o que é o Linux, afinal das contas. Então, eu quero que vocês deem uma olhada boa nesse aqui do que é o Linux e o que é software livre, porque a nossa próxima aula vai ser exclusivamente sobre falar sobre o que é o Linux. Nesse sentido, ele não é apenas um sistema operacional, vocês vão ver. Ele é mais uma plataforma tecnológica, ele é mais uma tecnologia do que um puro, simples sistema operacional. E aí, ó, pessoal, vocês têm até sexta-feira da semana que vem para responder esse questionário aqui, tá? Eles são 5 questões valendo 10 pontos. Vocês têm 2 tentativas. Ele vai mostrar para vocês lá como é que... eu acho que vocês já conhecem, né? Vai mostrar lá as questões que erraram, que acertaram, para vocês terem uma segunda oportunidade e aí sim poder finalizar e entregar. Quando terminar o prazo, não pode mais revisar, né, o questionário, e aí sim que eu vou dar a pontuação valendo entre 0, se não conseguir acertar nada, até 10 pontos. Entendam que 10 pontos aqui já é um pedaço da primeira nota, tá? Ou seja, a gente vai ter no máximo 100 pontos, esse exercício já é, então, 10% da pontuação total do módulo. A partir do próximo, o próximo já vai ser valendo 20 ou 30, eu vou ainda decidir, mas aí a gente vai, na próxima aula, a gente vai falar sobre ele. Então, agora, que a gente já foi, então, ó, 1h e 15 minutos de aula, o conteúdo que eu queria deixar disponibilizar para vocês hoje é esse. Lembrar do principal aqui, a diferenciação do software livre, do open source, quais são as 4 liberdades, né, o conceito do que é disponibilizar algo para a comunidade, para a população, o que é compartilhar código-fonte e também o que é software proprietário quando você não deseja compartilhar, você deseja apenas vender e aquilo passa a ser um segredo da sua empresa apenas para você. A gente vai falar mais sobre isso na próxima semana. Eu queria também convidar todos vocês a pesquisarem bastante sobre isso, ou seja, que vocês vão lá na internet, vejam direitinho tudo isso que a gente viu, e aí tenham uma ideia melhor ainda do que vocês viram na aula, porque sempre vai existir outra visão, outras coisas, outros aspectos, e aí para vocês virem já preparados na próxima aula. Próxima aula eu vou tentar também mandar antes ali, um dia ou 2 dias antes para vocês, um material pequenininho de leitura, no máximo 1 página, para fazer a nossa discussão. Lá também, aí eu vou comentar um pouquinho sobre a nossa tarefa, o exercício. Eu não vou fazer uma correção, porque ainda vai estar no prazo, né? Mas eu vou já comentar com vocês sobre as perguntas que estão lá. Tá bem simples o questionário, vocês vão ver, tranquilíssimo. Os próximos é que vão ficar um pouquinho mais difíceis, mas esse aqui é bem tranquilo. Abro, então, para vocês tirarem qualquer dúvida agora, esse é o momento de se pronunciar. Quem não entendeu alguma coisa, quem quer uma nova explicação,
levanta a mão aí, fala e eu explico de novo. Qualquer coisa que vocês não tenham entendido. Tudo tranquilo, então? Eu quero que vocês digam no chat sim ou não. Abra o microfone se alguém tem alguma pergunta. Dúnia, eu quero ficar com. Eu vou dispensar o pessoal e aí a gente fica com Israel mais um pouquinho. Bom, pessoal, como ninguém deu dúvida, todos os demais, então, ficam. Quem quiser continuar na aula, não tem problema, pode ficar. Pode falar. Pode falar quem levantou a mão, foi? Eu acho que só bateu, apertou, né? Tá. Então, ó, pessoal, eu convido. Quem quiser continuar, pode continuar. Quem não quiser continuar, se quiser sair da reunião, pode sair, não tem problema. Mas agora eu vou especificamente aqui tratar com a Israel, tá? Pode falar, Camille? Boa aula aí. Até Beleza. mais. Obrigadão, Igor. Eu espero que vocês tenham gostado da aula também. Foi Muito bom. obrigado a participação de todos, tá? Eita, que eu tinha dormido, mas acordei. Tchau, professor. Não diga isso, Priscila. Mas eu entendi tudinho. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Bom, Israel, tá tudo bem, foi tranquilo a aula? Foi, né? Você ficou com alguma dúvida específica? Quer que eu fale mais alguma coisa sobre algum software? Ela disse que achou difícil, que é a explicação de tudo. Maravilha, beleza. Então, pronto. Eu vou fazer uma versão mais objetiva, tá? Mais simplificada. Ok? Viu, Dunia? Oi, professor. Pronto, eu vou fazer mais objetiva e simplificada. E aí, ela, na sequência, ela vai ver os vídeos também, que os vídeos estão com sua tradução, eu acho que vai ficar mais prático dela entender. Mas eu vou iniciar de novo a apresentação do começo, só que mais rápido, mais prático, mas sem fazer tanto comentário, sem falar tanta coisa. Tá? Então, bom, Isa, eu quero que você dê uma olhada aqui, ó. Essa aqui é a nossa ementa,
tá? E ela tem 3 pontos importantes que a gente vai debater durante todas essas aulas. O primeiro objetivo, né, de nosso curso é a gente ter uma visão geral do que é o Linux, que é um sistema operacional, tá? O principal sistema de um computador, e ele é um software livre. Entender como é que são feitas as distribuições desse software livre, né, do Linux e de outros. Quais são, no caso do Linux, os comandos básicos, como é que a gente baixa ele da internet e instala, faz a instalação dele, e algumas configurações, não todas, porque são muitas, mas quais são as principais configurações básicas que a gente faz no Linux. A gente vai ver também a respeito não apenas do Linux, mas de outros aplicativos, como é que a gente instala aplicativos nele, no Linux, como é que a gente faz algumas automações de tarefa, automatizações, ou seja, fazer com que algumas tarefas sejam feitas de forma automática pelo computador, a gente somente observe os resultados, não precisa a gente fazer, né? E aqui o shell. Shell é a janelinha de comando, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, para você. Essa janelinha aqui de comando, ó, é o shell, que é nela que a gente pode, ó, dar um comando dentro do Linux, tá? Então, isso aqui é o shell, é a janelinha de comando. Na próxima aula a gente vai ver isso direitinho, tá? Nas próximas aulas. E aí a gente vai falar um pouquinho como é que a gente faz gerenciamento de impressão de papel dentro do Linux. Também a gente vai ver como é que é o gerenciamento de arquivos e alguma coisa sobre gerenciamento de usuário e de outros serviços básicos que o Linux possui. Assim como também ver outros aplicativos. O objetivo geral, então, da nossa disciplina é instalar e gerenciar não só o Linux, mas alguns programas de computador que podem ser úteis, né, utilizados. Em relação às 4 liberdades, que a gente vai ver um pouquinho, eles vão poder ser usados, a gente vai entender como ele pode ser copiado, como a gente pode estudar o código-fonte dele, e como a gente pode, inclusive, fazer modificações e redistribuir eles, obviamente, mostrando quais são as restrições que existem para você poder modificar e redistribuir um software livre. Nos objetivos específicos, então, a gente vai conhecer e compreender as principais definições e fundamentos do que é o software livre. Hoje a gente já entendeu alguma coisa, vai aprofundar mais na próxima aula. Relacionar a disciplina no contexto social, sendo capaz de relacionar com a história, né, como é que foi o desenvolvimento do software livre, como surgiu esse movimento software livre. Conhecer a política e o desenvolvimento do sistema sobre uma licença de software livre. Analisar os softwares livres de mercado e como as licenças que protegem os direitos de software, que é o copyright, né, que a gente vai ver. Conhecer um pouquinho o contexto que o software livre teve no Brasil e no mundo, instalar e configurar e utilizar os sistemas operacionais e aplicativos livres para uso geral. Conhecer e utilizar, então, comandos básicos do Linux e editar alguns documentos científicos utilizando algumas ferramentas de software livre. Então, eu fiz uma pergunta no formulário. Vou mostrar aqui o formulário, né, da aula, já o resultado que a gente teve da pesquisa que a gente fez. Então, ó, você lembra que a gente fez essa pesquisa lá no começo? Sim, ela lembra, ela viu. Viu, né? Ela não respondeu, mas está valendo.
Ah, não, tudo bem, não tem problema não. Então, olha só, quando eu perguntei para a classe, né, você permitiria que outras pessoas pudessem ver o código-fonte do seu software? Eu vejo que foi boa a resposta, porque 50% ó, dos 38 que responderam, 50% acha que talvez, que ele acha que pode mostrar, mas não tem bem certeza. 15%, 1,8%, com certeza mostraria o seu código-fonte, né? Permitiria que outra pessoa visse o seu código-fonte. E um percentual até alto, eu achei que podia ser menor, mas 34% ali, ó, 13 pessoas disseram que não quero nunca que permitir que outras pessoas vejam o meu código-fonte, o código que eu desenvolvi naquele programa. Na outra pergunta eu disse, você deixaria que pudessem baixar livremente o seu código-fonte para as pessoas poderem estudar ele e modificar para redistribuir para outras pessoas? Aí aqui eu fiquei surpreendido bastante, porque 55%, a maioria disse que não queria que ela modificasse e redistribuísse. Então, não aqui prevaleceu, né? Foi maior. Um percentual aqui meio dividido entre pessoas que talvez deixassem e pessoas que com certeza deixariam, mas eu fiquei, vamos dizer assim, brincando um pouquinho, eu fiquei triste com a resposta aqui. Eu achei que as pessoas iam ser mais compartilhadas, né? Iam compartilhar mais. E aí, então, na terceira pergunta, eu disse, ó, se você criasse um hardware, como esse aqui, ó, que é o Arduino lá, né? O Arduino aqui, ó, ele é uma plataforma de desenvolvimento de projetos de eletrônica e a pessoa pode desenvolver robô, carrinho automático, aqueles carros de corrida que os institutos fazem. Eles, ó, tem sensores aqui, ó, um monte de coisa que você pode desenvolver através dessa plataforma, né, de eletrônica, e ela é completamente gratuita, ela é open source. Lógico que qualquer pessoa pode baixar e construir esse hardware, as empresas compram, baixam, né, e constroem e vendem para você já pronto, mas porque ela é open source, isso aqui é tão baratinho, para você ter ideia, com menos de R$ 40 você compra essa plaquinha. E com menos de 200, 150 reais, talvez, você compra esse kit de desenvolvimento todinho para começar a fazer projetos em eletrônica em casa sozinho. Então, isso é o que popularizou o desenvolvimento da robótica no mundo, tá? Então, aqui, ó, eu fiquei mais contente, porque 15 pessoas aqui, né, 39% disseram que sim, e aí se a gente pegar as que estavam dispostas, talvez, né, mas 36% a gente vê que a maioria entendeu, né, enquanto somente 23% disseram que não. E aqui qual era o conhecimento da turma, tá? Qual era o nível de conhecimento sobre software livre, se já tinha lido, já tinha visto alguma coisa. A grande maioria, né, quase 60% não sabia nada sobre software livre, e alguns, pouquinho, né, 42%, conhece um pouquinho já ouviu falar, pelo menos, já leu alguma coisa. Tá tranquilo, Dunia, a velocidade com que eu estou falando? Tá normal. Para ela, tá entendendo? A mãe tá com dúvida? Entendeu também? Beleza. Beleza. Então, ó, então, depois da nossa pesquisa, eu falei um pouquinho desses software livres que são a categoria deles, mais conhecida é o sistema operacional. Então, a gente tem aqui, ó, o Linux, que é o software livre entre esses três aqui, que são os mais utilizados no mundo. Aqui eu tenho o Windows da Microsoft, o Windows, tá? O Windows.
Aqui eu tenho o Mac OS. E aqui eu tenho, então, o Linux. Então, esse aqui é que é o famoso sistema operacional livre. Ele é que é a grande revolução no software livre no mundo inteiro. A Microsoft, ela hoje, embora continue sendo proprietário, continua com a licença do software dela sendo proprietário, tendo que ser paga e com código fechado, sem permitir que as outras pessoas vejam, a não ser os seus funcionários, ela é hoje a maior financiadora, ou seja, quem mais investe dinheiro no software livre no mundo. Por quê? Porque mesmo que os dela ela não venda, ela se beneficia muito com o software livre para poder, inclusive, melhorar o software dela. Então, por isso, mesmo ela não tendo alguns de seus produtos software livre, ela é uma grande investidora e fomentadora, né? Ela que bota dinheiro no mundo para que o software livre continue desenvolvendo, porque ela se beneficia disso. Então, para a gente entender que é mais complexa a relação de eu sou contra o software livre, eu sou a favor. Não, não é bem assim. As pessoas são livres para se associar e para fazer o que quiserem. Algumas empresas, como a Microsoft, vão ter iniciativa de software proprietário e de software livre, outras só de software proprietário, outras só de software livre. E aí a gente vai ver na próxima aula bem direitinho, em relação ao licenciamento, como é que funciona esse mundo. Aqui eu expliquei um pouquinho, então, quando esse camarada aqui, Richard Stallman, né, que ele foi o criador do movimento do software livre. Então, no projeto que ele escreveu, chamado GNU, esse aqui é o projeto, ele desenvolveu, então, a GNU, que é General Public License, ou Licença Pública Geral, que é a licença que, quando você aplica seu software a essa licença, você permite a todo mundo o que a gente vai falar ali das 4 liberdades. Então, todo mundo pode pegar o seu software e utilizá-lo exatamente conforme as 4 liberdades que a gente vai ver agora. Esse aqui é o Richard Stallman, tá? Numa foto aqui engraçada, que ele está vestido como se fosse um santo, mais ou menos. É lógico que ele não é um santo, né? Ele tem seus interesses também, mas que aqui ele estava fazendo uma brincadeira, né? Uma piada na apresentação. Então, aquelas liberdades ali, daquela licença, né, de pública geral, a licença ela tem que funcionar obrigatoriamente com essas 4 liberdades para ser designada, né, para receber o nome de software livre. Então, a liberdade 0 é a liberdade de executar o programa, ou seja, de utilizar o programa para qualquer propósito que seja, aqui para o bem ou para o mal, mas a pessoa pode utilizar para qualquer coisa. A liberdade 1, ela diz que eu tenho a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptar esse programa para as suas necessidades, ou seja, eu posso estudar e posso modificar ele para melhor atender aquilo que eu preciso. Então, eu pego o programa, modifico um código, por quê? Porque aquela função ali, quando eu modifico aqui, faço a soma desse jeito com esse, é melhor do que eu fazia somente do jeito que ele veio, o original. Então, essa liberdade aqui de poder adaptar é muito importante. A liberdade, então, 2 é a liberdade de redistribuir cópias, de modo que você possa, então, ajudar o seu próximo ou outra pessoa. Por exemplo, a Isa será a técnica informática, quando ela for se formar. Então, ela vai poder baixar um software e ela vai poder instalar esse software de forma, se ele for um software livre, de forma, né, livre e gratuita, na empresa ou para um colega dela. Então, ela mesma pode baixar, pode levar uma cópia dela. Inclusive, se ela quiser fazer uma modificação nesse código e redistribuir ele, ela pode pegar e copiar para outra pessoa livremente. Essa é a liberdade aqui do 2, né? De redistribuir. E também a liberdade 3 é a liberdade de aperfeiçoar esse programa. Ela pode pegar o código-fonte
baixar o código-fonte, modificar ele, compilar, que a gente chama que é refazer o software, né? E poder pegar tudo que ela aperfeiçoou, tudo que ela modificou e mandar de volta para de quem ela baixou, para a comunidade, para que todos vejam a modificação que ela fez e assim ela possa ajudar também a quem desenvolveu a melhorar o programa. Então, do modo que toda a comunidade ela vai se beneficiar da modificação do que ela fez. Eu vou dar uma pausa só para perguntar aqui se está tudo bem. Ela disse que sim. Ok. Aí, esse camarada aqui, ó, que eu estou mostrando aqui na TV, na tela, né? Ele é o Linus Torvalds. Foi ele quem desenvolveu a primeira versão do Linux. Então, o Linux, ele é um sistema operacional que nasce a partir dessa criação dele. Existia um sistema maior e mais robusto chamado Unix, né? UNIX, né? Unix. Esse sistema ele era para os grandes computadores do tamanho de um guarda-roupa que as empresas tinham, e ele é muito robusto, ele é muito bom, muito forte esse sistema. E esse sistema, depois de um tempo, como ele foi criado na década de 60, depois de um tempo ele passou a ser de código aberto, ou seja, as pessoas poderiam baixar e modificar algumas coisas nele, criar, inclusive, novos sistemas operacionais a partir dele. E aí ele decide, então, criar um sistema parecido com aquele. Ele cria, então, um código-fonte, inicialmente não tem o nome Linux, e ele, então, cria esse projeto e deixa, na época está surgindo a internet ali, então ele deixa disponível para que as pessoas possam fazer o download, né, baixar o programa dele, fazer modificações, ajudar ele a criar o programa também, e poder mandar para ele de volta as modificações que fez para que ele analise ali e deixe à disposição com os novos ganhos, né, com os novos implementos, com as novas modificações. Algum tempo depois, eu acho que 1 ano, 2 anos depois, que ele começa essa iniciativa, ainda sem uma versão pronta, definitiva, as pessoas fazem uma conferência, uma reunião, e decidem batizar o sistema com o nome em homenagem a ele. Pegam o nome dele, o Linus, né? E o nome do Unix, que é o sistema operacional, e chamam esse sistema operacional de Linux. Então o nome Linux vem a partir daí, por causa desse camarada que é o criador. E aqui é uma brincadeirinha, né? A partir daí o pinguim, então, que é o Linux, o símbolo do pinguim é o símbolo do Linux, vem aqui com a frase, né? Pegue, é livre, você pode baixar software, você pode modificar de forma livre, sem ter que estar toda hora comprando licença ou ter restrições de quantas pessoas podem usar ou não o teu sistema. Então, junto, aí free software, tá? É a mesma coisa que software livre. Tá? A mesma coisa que software livre. Então, o software livre, enquanto ele é filosófico, ou seja, ele é um movimento que busca a essência, né? Que busca algo maior, como a discussão das liberdades, de como é que você pode propagar o teu software para o mundo, como as pessoas podem ajudar. A iniciativa, que é outro movimento também, que é complementar, não é de forma nenhuma contra ou antagônico, né? Não é de modo algum contra o software livre, mas é uma iniciativa complementar. A iniciativa, o movimento open source, né, de código aberto em português, ele é mais pragmático. Ele diz, olha, a gente atende principalmente às liberdades, né, de forma filosófica, mas a nossa ênfase aqui é no desenvolvimento do software, nos aspectos técnicos, em a qualidade como o software vai ser desenvolvido e principalmente controlar as versões
desse software, ou seja, eu lanço a versão 1, as pessoas fazem as modificações, traz então essas modificações para mim, eu junto com o comitê vejo ali quais modificações estão corretas, são boas, são aprovadas, e aí sim lanço a versão nova, a versão 2. E depois vem a versão 3 e tudo, mas isso de uma forma no ambiente controlado. Então, isso aí é para assegurar a qualidade. Então, quando a gente fala de open source, ele é complementar ao software livre porque ele trata mais da questão mais prática, da questão mais pragmática, de operação ali, fazer com que o negócio seja mais controlado. E não solto, livre, que todo mundo começa a fazer o software do jeito que quer. Não, você pode fazer, mas você tem aqui um controle de qualidade em cima do que é desenvolvido. Então, existem algumas discordâncias, né, em relação a isso. Isso traz, quando você quer assegurar a qualidade, traz alguma restrição, mas eles são, na verdade, complementares, não são antagônicos, como eu tinha falado. Aí ele diz a frase aqui, né, não brigue por bobagem. Já que eles são complementares, eles se ajudam. Um não quer concorrer nem atrapalhar o outro. Então, aqui, ó, nos dois casos, eles podem ou não ser monetizados ou cobrado dinheiro, né, pelo software. Não quer dizer que o software livre ele seja gratuito, não. O software pode ser livre e ainda assim pode ser vendido, tá? Depois, na próxima aula, eu vou explicar por que isso. O software livre ele não diz respeito à gratuidade, mas sim às liberdades, aquelas que a gente viu, de executar, né, de utilizar o programa, de estudar o código-fonte dele, de redistribuir para outras pessoas e de modificar e aperfeiçoar o programa. Ele tem, então, quando um software, para dizer que ele é software livre, ele tem que manter a garantia de perpetuação dessas liberdades nas versões futuras. Então, quando o software é adaptado, é melhorado, a versão futura também tem que ser livre. Então, aqui, como ele trata mais dos aspectos filosóficos e menos do desenvolvimento, menos do prático, ele pode existir uma contaminação de código começar a ficar degradado, ou seja, pessoas começaram a fazer tanta modificação que começa a estragar o software. Já que o controle de qualidade não é assegurado na forma filosófica, né, só das liberdades. Então, por isso, surge, então, o movimento do código aberto, que também vai dizer que o software pode ser ou não vendido, mas aqui ele, ao invés de deixar completamente livre, ele diz, não, eu tenho permissão de trabalhos derivados, ou seja, as pessoas podem baixar, fazem seus trabalhos, mas é preciso segurar que o trabalho dela tenha uma confiança, tenha um determinado nível de qualidade para ele poder entrar numa versão derivada de código aberto. Assim, então, ele é mais ligado com essas questões da produção do software e do negócio em que o software é implantado, com uma comunidade e tudo em relação a isso. Então, aqui ele diz, não há, mas na verdade aqui é, vamos dizer assim, reduz muito o efeito de contaminação, degradação do software. Muito mesmo. É por isso que ele faz essa afirmação aqui de não há o efeito de contaminação. Eu acho que quando você faz uma afirmação absoluta dessa é muita coisa, né? Mas tudo bem. E aí, finalmente, ó, eu quero mostrar aqui o AVA dela. Opa. Então, no AVA aqui, ó. No AVA, ela tem os vídeos lá, né? Que quando eu abrir os vídeos, ó, eu vou abrir aqui um vídeo, ó. Aí eu quero que ela teste aí para ver se ela tá vendo direitinho o vídeo, se dá certo no computador dela. Mas o vídeo já tá. Ó, fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TEI. Ela tá vendo sim, professor. Ela conseguiu enxergar, né? Só que, Dunia, pergunta a ela se no computador dela, quando ela clica no link, tá ok? Sim. Sim, né? Maravilha. Então, perfeito. Pronto.
Então, vai. Aqui, ó. E aí, ó, aí tem esse material, tem os 3 vídeos e tem um material aqui, ó, que é o da leitura, tá? Ó. Aí ela vai pegar esse material, fazer uma leitura também, além de ver os vídeos. E aí tem até sexta-feira que vem, ó, para entrar e responder esse questionário. São 5 questões, podendo ter 2 tentativas para ela fazer. Perfeito? Permanece mais alguma dúvida? Ela disse que não. Maravilha. Pronto. Esse... Responder até sexta, próxima semana. Isso. Sexta-feira, que dia é? Dia 5, se não me engano. Até dia 5 mês de março. Responder a atividade. Dia 5. Posta. Entendeu? É questionário. Ela entra lá e faz o questionário. Dúnia, ela gostou desse modelo? Funcionou direitinho? Gostou. Sim, isso. O professor não está tá bom, precisa. Ela disse que está ok. Pronto, então a gente vai adotar então esse modelo em todas as nossas aulas. Ela disse que sim. Maravilha. Dúnia, muito obrigado. Israel, muito obrigado. A mamãe da Israel também está presente. E a mãe da Israel também, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, então, nas nossas próximas aulas, a gente vai continuar falando desse tema, que é muito polêmico, mas é muito gostoso, é muito bom esse tema. Obrigado também, aprendeu já. Entendeu? Entendeu mesmo, verdade? Se tiver dúvida depois, pode perguntar. Isso, e por WhatsApp também, tá? Pelo WhatsApp, tá no grupo, do WhatsApp? Ok.